O segundo tempo desse jogo foram os melhores 45 minutos que eu vi do Grêmio na temporada. Talvez, se a gente pegar um jogo contra o Juventude na primeira partida daquela semifinal do Gauchão, a gente também vai encontrar um futebol vistoso, só que é tão distante, né? A realidade do Grêmio do Quinteiros, o Grêmio do Gauchão, contra adversários mais inexpressivos, e o Juventude até talvez enfrente a mesma realidade que o Grêmio, né? Tomou 5 esse final de semana, só para vocês terem uma ideia. Acho que vai brigar pela mesma parte da tabela, tomara que não, tomara que o Grêmio evolua ali na frente. Mas contra um adversário que, vamos lá, líder do campeonato, quer dizer, superado pelo Flamengo depois na rodada, né? Mas até então era o líder do campeonato, pontuação de líder, estava chegando na ponta da tabela o Bragantino, que faz uma campanha espetacular. Não acho que o Bragantino vai continuar tendo fôlego para isso, para disputar as primeiras colocações. Mas é um time ajeitado, é um time que tem um bom treinador, o Fernando Seabra, é um time que vem conseguindo bons resultados, que sabe muito bem o que quer dentro da sua franquia, dentro da sua proposta. É um time chato e que o Grêmio já sofreu muitas vezes contra ele. Então, diante desse cenário, contra um adversário muito mais qualificado do que outros, você ter um segundo tempo em que o Grêmio não ganhou no detalhe, eu acho que a gente pode pegar alguns aspectos positivos. É claro que é uma merda você tomar um gol um minuto depois. É claro que você pensa, né, no todo, né, do tipo, poxa, não conseguiu segurar uma vitória de novo. Isso é preocupante, realmente. A gente está falando de um minuto entre um gol e o outro. Numa falha assim bizarra pelo lado direito defensivo, né, em que o Ramires consegue dominar, tocar a bola para o Pita, e o Pita, que a gente conhece, é artilheiro, chegou na frente do Volpi para fazer o gol. E foi, a rigor, a única chegada mais forte do Bragantino no segundo tempo, com exceção de uma cabeçada do Lucas Barbosa, num levantamento do John, em que o Volpi faz uma baita defesa. Ela quica, né? E ela tá entrando, ele vai lá e puxa a bola pelo rabo, praticamente. Isso no comecinho do segundo tempo. Mas de resto, o Bragantino teve alguns arremates, né, na entrada da área no primeiro tempo. Um jogo mais estudado, assim, entre as duas equipes. E no segundo, cara, com as trocas especificamente, o Grêmio melhorou significativamente. E é sobre isso que eu quero falar. Eu acho que existe um ponto positivo que precisa ser confirmado. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada o Grêmio ter me mostrado que nesse segundo tempo, diante do Bragantino, o Grêmio pode apresentar uma melhora. Até porque, mesmo com tudo isso, não conseguiu ganhar. Mas ok, vamos olhar o pote meio cheio. Conseguiu, de certa forma, convencer um pouco mais. Não adianta nada, se daqui pra frente as coisas não acontecerem de novo. E aí você voltar algumas casas, né? Como disse o Mano Menezes, avançamos um degrau, pequeno degrau, e eu concordo com ele. Eu acho que realmente, e ele mesmo citou, a terça-feira é pra gente confirmar esse avanço. A terça-feira é o jogo contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana na Arena do Grêmio, o jogo em casa. O Grêmio é vice-líder da Sula, o Godoy Cruz justamente é o líder. Você ganhando do Godoy Cruz, o Grêmio passa a liderança e entra na zona de classificação, que só o primeiro vai direto para as oitavas. Mas mais do que isso, é o desempenho. É você entender que esse jogo te mandou alguns recados, te passou algumas notícias, e que a partir da terça-feira, o Mano Menezes, diante das notícias que foram passadas, os recados que foram passados nesse jogo, coloca a equipe dele em campo, a gente vê uma evolução e vence o jogo. Aí eu acho que a gente começa a encorpar. Ainda não no Campeonato Brasileiro, que é a minha maior preocupação, mas eu acho importante, até pelo objetivo da Sul-Americana, né? O Grêmio hoje não está se classificando. Se ele vence o Godoy Cruz, aí a gente está numa condição muito melhor. E aí vai faltar um jogo em casa, também na Arena, para o Grêmio confirmar essa vaga. E aí sim a gente começa a ter uma confiança maior, a gente começa a entender que podemos conquistar coisas melhores. E quando eu digo melhores, cara, é não sofrer tanto assim, né? Ficar numa condição intermediária de tabela no Brasileiro, avançar um pouquinho mais na Sul-Americana, na Copa do Brasil, é isso. Essa é a minha expectativa. O que vier além disso é lucro. O que vier aquém disso me preocupa demais. Mas vamos lá. O Mano Menezes escalou um time com o Thiago Volpi, Igor Serrote, que eu acho que ainda deixa muito a desejar. O Serrote, ele é um cara que é muito voluntarioso, veste a camisa do Grêmio, se entrega, nada contra o menino assim nesse sentido. Às vezes ele exagera na dose, mas acho que falta ainda uma maturidade que ele vai adquirir, ok. Mas eu acho que o João Pedro
mesmo às vezes fisicamente não tão bem, às vezes não sendo tão influente no jogo como ele já foi em outros momentos quando o time estava melhor. E o Mano Menezes revelou uma conversa que eles tiveram dizendo que, cara, o time de 2023, por exemplo, que tinha o Soares e tal, era um time que estava mais encaixado e facilita para o lateral apoiar, né? Porque quando é um jogo como esse do Grêmio de hoje, em que a bola vai e volta, o lateral não se sente à vontade para subir. Então, quando o time tá bem, o time cria, o time consegue reter a bola no meio de campo, dá tempo pro lateral avançar, apoiar, chegar na frente com confiança, concluir. O João Pedro fez muitos gols, né? Inclusive nessa temporada. Então, eu acho que tem a ver com isso, a queda do João Pedro, que eu acho um jogador mais pronto que o Serrote, mas ok. O Mano Menezes tá dando chance pro moleque. Do lado esquerdo, o Marlon. Na dupla de zaga, o Gemerson e o Wagner Leonardo. É o que tem pra janta, né? No caso do Gemerson, né? O Wagner Leonardo titular absoluto. Meio de campo com o Dodi. Acho que tá... Cara, o Dodi é uma grata surpresa esse ano. Tá jogando muita bola. O Camilo, na ausência do Cuejar, que machucou. O Edenilson também tá fora, né? E também o Bright White lá na frente, com o Cristiano Oliveira pelo lado esquerdo e o menino Alisson pelo lado direito. Tá faltando um jogador no meio campo. Que eu tô esquecendo. Que é o Natan. Claro que eu esqueci do Natan, né? Que foi uma chance que o Mano Menezes quis dar para um jogador que com ele ainda não tinha tido a chance de começar de ser titular. Eu espero que o Mano tenha visto que não dá. Né? O Natan realmente existia um motivo pelo qual ele não era aproveitado, é que ele é completamente insuficiente desligado do jogo e não consegue se conectar com a partida. O Grêmio teve o Kiki Oliveira inicialmente pelo lado esquerdo, como sempre uma figura perigosa, e o Alisson também tentando as suas investidas pelo lado direito, combinando jogadas com o Serrote, aquela coisa toda, e na frente o Martin Bright White. Mas um primeiro tempo, como eu disse, muito estudado, de poucas chances de gol, de parte a parte, e a coisa não desenrolava. Vem o segundo tempo e o Mano Menezes promove algumas trocas, entre elas a entrada de Monsalve, Arezzo e Amuso. Bom, aí a coisa mudou de figura. Porque o Arezzo, por exemplo, ele não entra no lugar do Bright White. O Arezzo entra no lugar do Kiki Oliveira, que provavelmente está cansado, né, de tanto que está correndo, e aí o Bright White começa a fazer uma função um pouco mais atrás do 9, o Arezzo mais fixo lá, e aí o Grêmio teve campo para contra-atacar. E aí facilitou muito o jogo do Amuso, por exemplo. Que a gente critica muitas vezes, né, que o belga ele às vezes vai para cima, mas acaba não concluindo a jogada. Ele já era para ter marcado alguns minutos antes de fazer o seu gol, porque ele estava chegando com muita volúpia, ele estava muito afim. E assim, o gol que ele faz é um gol bem na sua característica, né? Um gol maravilhoso aos 41 minutos do segundo tempo, que daria vitória para o Grêmio, que deixaria o Grêmio numa condição muito mais favorável. E o Grêmio não conseguiu segurar a porra da bola por mais um minuto. E aí tomou o gol do Pita. Agora sim, o Grêmio melhorou demais com a entrada desses jogadores. O Monsalve. Cara, o Monsalve, que eu tava cobrando, eu tava assim, cara, inacreditável o que aconteceu com o Monsalve, né? O time caiu tanto, o Quinteiros destruiu com o psicológico, provavelmente, do Monsalve, e ele não tava conseguindo mais render. De repente, nesse jogo, nesses minutos que ele entra no segundo tempo, ele lembrou muito o Monsalve do ano passado, que era um jogador que a gente estava, cara, encantado com ele. Ele entrava, ele jogava bem, ele fazia gols, ele dava assistência, ele tinha a velocidade, qualidade técnica, ele distribuiu o jogo para o Grêmio no segundo tempo. Ele foi o jogador da segunda etapa, apesar do gol do Amuso. E aí a gente mudou a cara da partida, né? Caramba. Agora, vamos olhar para o resultado? O resultado é uma merda, né? Poxa, você tá ganhando na tua casa e perde 2 pontos por conta de uma vacilada da defesa de novo, né? No finalzinho, o Grêmio tem uma vantagem nisso tudo, né? Se você pegar os últimos jogos, até no Grenal, que não era o Mano ainda, era o James Freitas, o Grêmio abre o placar, o Grêmio sai na frente, toma o gol. Nos jogos subsequentes, o Grêmio contra o CSA, o Grêmio sai na frente. Na verdade, o Grêmio sai atrás, vira o jogo
E aí toma uma outra virada. Que o Mano diz que é o único jogo meio fora da curva dele, assim, né? Desde que ele chegou. Que ele entende que aquele jogo tá realmente abaixo. E é um jogo que o Grêmio vai precisar reverter e ganhar o seu jogo dentro de casa para poder, se quiser, avançar na Copa do Brasil. Mas enfim, eu noto que o Grêmio nesse segundo tempo ele melhorou um pouquinho em termos de entendimento de jogo, de postura, de ler o espaço oferecido, do treinador entender de que maneira ele deveria jogar para vencer o jogo, e nós quase ganhamos, cara. Ah, mas quase não adianta. O processo é lento, gente. É lento, é vagaroso, é demorado, e assim, foi um passo pequeníssimo, mas foi um passo que a gente deu para poder melhorar o desempenho e ali na frente melhorar os resultados. Que bom que temos tempo, não muito, mas temos tempo para que a gente possa evoluir, e por isso eu digo, terça-feira contra o Godoy Cruz, seria interessante a gente vencer e jogar um pouco melhor para entender, opa, tá melhorando, porque a sequência a partir de agora no Brasileiro, ela não é fácil. É o São Paulo fora, é o Bahia em casa, é o Juventude fora e o Corinthians em casa. Antes da pausa para o Mundial, são esses 4 jogos. É muito difícil, gente, de verdade. São Paulo fora, tendência é não ganhar. Aliás, a tendência é perder pelo momento do São Paulo e pelo momento do Grêmio. Mas, vamos lá, né? Vamos encarar. Bahia em casa. O Bahia tá jogando muito bem com o Rogério Ceni. Então, assim, não vou dizer que aqui a tendência é perder em casa, mas vai ser difícil. Juventude fora. Esse é o jogo que, assim, o Grêmio às vezes se impõe contra o Juventude, mesmo nas piores fases. O Juventude também não tá legal, não sei nem se não vai trocar de técnico na sequência e tal. Esse é um jogo que daqui a pouco dá pra beliscar uma vitória, mas eu também não consigo garantir. E o Corinthians em casa, cara, nos últimos anos a gente tem perdido pro Corinthians em casa, que o Corinthians também não tá numa fase muito boa. Então pode ser que o Grêmio consiga fazer valer o seu resultado. Então, sendo bem otimista aí, se a gente conseguir uns 6 pontos nesses 12 disputados, eu acho que tem que comemorar e muito. Mas enfim, evoluímos devagarinho, precisamos melhorar mais e vamos aguardar, né? Agora, caramba, que balde de água fria você fazer o gol e na sequência tomar um empate. Vamos lá. O trabalho é árduo e longo